Vamos seguindo por aqui, falando mais sobre atividades, e aliás também atividades que estarão fazendo parte aí da programação da Expo Ijuí. Nós teremos muitas ações, muitas novidades dentro dos trabalhos, dentro de tudo que faz parte da programação da Expo deste ano. Mas vamos falar agora sobre o Fórum de Desenvolvimento Ijuí Mais. É uma das ações que foram desenvolvidas através aí do debate que foi realizado já desde o ano passado, enfim, com diversas ações aqui em Ijuí. E nós vamos conversar agora com o Gerry Joel Jores, ele que é vice-presidente do Cindy Lojas, também diretor aí da ACI, para falar sobre essa atividade. Coordena, então, o Fórum de Desenvolvimento Ijuí Mais. Gerry, nos fale o que, na verdade, vem a ser este fórum e quais as atividades que, na prática, irão partir e serão desenvolvidas a partir aí dessas questões que estão sendo debatidas. Prazer conversar com você aqui na Rádio Repórter. Boa tarde, Gerry. Boa tarde, Jalmir. Boa tarde aos ouvintes do Repórter na Tarde. É uma satisfação estar mais uma vez aí contando com o prestígio aí dos microfones da Rádio Repórter. Bem, quando você fala em Fórum de Desenvolvimento, se a gente for fazer uma rápida retórica aí, ele consiste numa iniciativa aí das entidades de classe, Cindy Lojas e ACI de Ijuí, que desafiaram aí então os empreendedores e a comunidade ijuiense para que levassem aí em encontros realizados na ACI ao longo do ano de 2018 suas angústias, seus anseios, desejos aí em prol do desenvolvimento aí da nossa cidade, né? Então, houveram algumas oportunidades em que a ACI, que é a Casa do Empresário, abriu suas portas para ouvir, então, como eu comentei, essas questões aí por parte da sociedade. Num segundo momento, após todas essas pautas que a comunidade levou, então, até a ACI nessa questão do fórum, essas demandas elas foram sintetizadas e agregadas por tópicos, vamos supor, para as demandas, onde é que tivesse uma certa sinergia em relação ao que efetivamente tivesse ligação. E aí se criaram eixos de trabalho, né? Foram criados 6 eixos, a bem da verdade, a partir do Fórum de Desenvolvimento, sendo eles qualificação e fortalecimento do setor industrial, o empreendedorismo e inovação, desenvolvimento urbano e sustentabilidade, ainda o fortalecimento do comércio e a prestação de serviços, também a questão da gestão pública de qualidade e a própria gestão de saúde, que é um dos nossos pilares aí do desenvolvimento local. Então, todas as demandas que foram encaminhadas foram encaixadas, vamos dizer assim, nestes 6 eixos. E aí, naturalmente, se criaram grupos de trabalho, que levantaram algumas questões prioritárias e começaram a trabalhar nesses tópicos, né? O que você percebeu? Assim como o próprio Fórum de Desenvolvimento, a outra iniciativa também por parte do SEBRAE, que seria um grupo de governança, também elencou também essas possibilidades de desenvolvimento e melhoria contínua na questão da prestação de serviços aí para a comunidade e também pontos que pudessem alavancar o desenvolvimento. E aí isso se começou a trabalhar num grupo único, vamos dizer assim. Mas em ambas as iniciativas, desde o início, a gente percebia que havia, sim, uma carência na capacidade de execução disso, né, para acompanhar e monitorar. Por que disso, Zamir e ouvintes? Porque, na verdade, todo o trabalho que se seguiu após a definição dos eixos era um trabalho colaborativo. E aí nós tínhamos, então, grupos de trabalho relativamente numerosos e a questão da participação maciça ou então continuada de todos os membros passou a ser um desafio. E aí a gente percebeu que, como quem sabe até em outras iniciativas parecidas aqui na nossa cidade, havia uma carência na capacidade de execução dessas demandas, de monitoramento, de cumprir, acompanhar. E isso sinalizou, então, a necessidade da criação de uma agência de desenvolvimento e que, por sua vez, teria uma diretoria executiva. Uma vez que o Conselho de Administração definisse quais seriam as prioridades, essas prioridades poderiam estar se passando por uma diretoria executiva e que teria, então, condições de executar, de buscar, junto com um corpo de trabalho, junto com um grupo de trabalho, melhor dizendo, promover aí as ações, as estratégias, os planos, os projetos
e aí correr atrás disso de uma forma de tempo integral, e não quando houvesse disponibilidade de tempo. Com isso, a gente acredita que a gente consegue estar profissionalizando essas demandas, a gente consegue atender e até cobrar efetivamente desse grupo diretivo, vamos dizer assim, e aí acreditar em melhores retornos e melhores resultados, né? A ideia é que essas demandas, essas prioridades que a sociedade mostrou através da participação do fórum, poderão ser tratadas e efetivamente para isso, em uma possível carência de recursos e estrutura local, que se busque através de parcerias externas, quer seja no âmbito de governo ou da iniciativa privada, mas que se consiga estimular o desenvolvimento. E quando a gente fala em desenvolvimento, Zalmir e ouvintes, a questão não se restringe à promoção econômica em si, né? Mas sabendo que o desenvolvimento econômico naturalmente vai estar puxando aí a própria questão da qualidade de vida, segurança e outras tantas coisas que vão impactar no dia a dia de cada município, né? Muito bem. Bom, a agência de desenvolvimento vai surgir a partir de que momento desses e qual a principal função que ela vai desenvolver, Gerry? Nós estamos, nesse momento, Zalmir, assim, bastante envolvidos com isso, né? A gente vem trabalhando e fazendo um contato com várias empresas locais, no sentido de buscar a participação efetiva dessas empresas dentro dessa iniciativa. Uhum. Porque nós precisamos ter a certeza que, uma vez constituída essa agência, ela efetivamente representa não só os anseios do cidadão comum, vamos dizer assim, em si, mas também a nossa força econômica, né? Ela tem que poder fazer diferença para os empreendimentos, para as empresas aqui instaladas, e principalmente para as empresas aqui instaladas, né? Sem contar também, efetivamente, a própria atração de empreendedores e também de iniciativas externas para aqui com a nossa comunidade, né? Então, a bem da verdade, a agência, ela, em tese, ela estaria orbitando ou atuando numa esfera, dali a pouco, assim, sem ligação direta, inicialmente com o Poder Executivo ou com a associação de classe. Ela teria, e esse é o objetivo, que tenha trânsito em todas essas entidades em busca de promoção, de facilitar, de induzir, de instigar, de buscar parcerias, de promover o desenvolvimento. A gente poderia, Zalmir, até entrar um pouco mais a fundo nisso, mergulhar um pouco mais fundo, citando alguns exemplos. Sim. Mas eu creio que o momento agora ele é um pouco prematuro. Por quê? Porque a agência de desenvolvimento em si ela ainda não está constituída e tampouco eu tenho a condição de falar em nome dela, porque é um ente ainda, como eu acabei de dizer, ele ainda não existe. Estamos trabalhando para isso, né? E a ideia é que a gente consiga fazer, empossar essa diretoria, esse conselho de administração da agência, ao longo da feira. Tá? Então a gente está trabalhando nisso, está buscando as adesões, enfim, como eu falei, das empresas mais representativas aí no PIB de Juí, né? Todos os setores naturalmente devem estar contemplados, né? E essa é a ideia, que depois deste ente, vamos chamar assim, desta entidade estar constituída, efetivamente a diretoria que ficar à frente deste desafio vai definir quais que serão as prioridades e aí, naturalmente, pode até tornar público e começar a trabalhar em cima disso, porque qualquer coisa que você faça nesse momento, na minha opinião, é relativamente temerário e eu diria assim, até precipitado nesse momento. O que existe é uma real intenção, um comprometimento de várias entidades já, e eu acho que está vindo uma força aí que vai transitar em todas as esferas aí da questão pública e privada, não só de Juí, mas regional, e que com certeza, num breve espaço de tempo, poderá estar oportunizando aí, uma realidade econômica diferenciada, se não de fato, mas ao menos estar instigando e sendo um vetor para esse desenvolvimento, meu amigo Zalmir. Bom, agora, Gerry, em termos práticos, de que forma, qual seria o caminho que vai acontecer para que o fórum, a agência, enfim, possam contribuir de uma forma efetiva aí para o desenvolvimento também aí da sociedade como um todo, através de todo esse contexto que você fez em torno aí dessas discussões que estão ocorrendo? É muito amplo. Como eu acabei de dizer, eu acho temerário a gente adiantar os assuntos, né? Eu poderia, daqui a pouco, fazer uma menção, por exemplo,
assim, todo e qualquer desenvolvimento, Jamir, ele se dá de um modo sustentável se nós efetivamente olharmos para as nossas potencialidades. É a partir daí que a gente pode acreditar que a gente realmente vai caminhar no sentido de um desenvolvimento. Não, de nada adianta eu criar uma divagação, uma coisa que não é de nós, que não é daqui da região, para a gente querer que isso seja um propulsor de desenvolvimento, né? Então a primeira questão é isso. Juí, particularmente dentro da região aqui, sabe-se que tem um potencial de centralizar essas questões comerciais, por exemplo, né? É um centro consumidor aqui da região. Então a gente tem que olhar para esse potencial e, num primeiro momento, trabalhar no sentido de melhorarmos isso. E aí você poderia me perguntar assim, como melhorar isso? Temos o que melhorar? Eu digo assim, só temos a melhorar, né? Só temos a melhorar porque nós estamos com um desafio enorme aí, tá grande varejo chegando, o e-commerce chegando em cada laje juiense aí, toda semana tem cargas e cargas sendo efetivamente entregues aí, e nós precisamos auxiliar este empreendedor local aqui para conseguir jogar esse jogo também. Agora, como nós vamos fazer isso? A gente vai induzir, a gente vai estimular, a gente vai estar, de uma forma ou outra, apresentando alternativas. Mas é importante que cada empreendedor também, obviamente que a sua capacidade, ao seu modo e ao seu tempo, mas ele precisa entrar nesse jogo, ele precisa querer participar. Nós estamos num momento em que essas verdades econômicas, assim, elas estão mudando. A forma de comprar, a forma de se relacionar, ela está mudando. Sim. E a gente precisa está mudando não, ela mudou. Né? E aí a gente precisa estar acompanhando isso e através de entidades, através de iniciativas como forma de desenvolvimento, vai estar, quem sabe, capitaneando aí um início aí de uma nova questão, assim, e se postar, quando eu digo assim, em relação ao comércio local, mas daí eu falo de comércio, a gente pode falar da questão da atração de outros empreendimentos, a gente pode estar falando, enfim, são várias frentes, na questão industrial, na questão da educação, são várias frentes, como eu disse assim, a diretoria, uma vez empossada, ela vai efetivamente buscar aqueles tópicos que o Fórum Mais trouxe até aqui, aquele trabalho, e vai determinar o que é estratégico para efetivamente seguir trabalhando. Né? Agora, Jamir, independente disso, o próprio Fórum Mais, ele vem trabalhando, né? A gente não para, enquanto Fórum ainda, em algumas ações. Né? Nós tivemos comitivas empresariais, a gente vem promovendo palestras, a gente acompanha e participa de debates aí na comunidade. Inclusive, nós temos, inseridos na própria programação da feira, né, que vai começar agora de 11 a 19 de outubro aqui a Expo Juí Fenadi, com a participação de um grande evento, que é o primeiro fórum, o primeiro seminário Brasil-China aqui no interior do estado. Então, isso é uma oportunidade fantástica para todos os empreendedores que já atuam com esse mercado chinês ou então que desejam e ambicionam manter essa relação. Nós conseguimos trazer para a Expo Juí Fenadi os presidentes da Câmara de Comércio, Desenvolvimento e Inovação de São Paulo, assim como também o presidente e a diretoria da Câmara de Desenvolvimento aqui do Rio Grande do Sul, para estarem presentes nesse seminário. Né? Esse seminário, falando aos ouvintes então, ele vai ocorrer no dia 17 agora de outubro, às 19 horas, na Casa do Produtor, lá no Parque de Exposições. Tá? Então nós vamos ter, eu não sei se o amigo Zalmir me permite colocar o que nós temos na programação desse seminário. À vontade, pode falar, Rogério, pode colocar. Olha só, então a gente tem nesse seminário aí, a princípio, também a participação da Frente Parlamentar Brasil-China, da Assembleia Legislativa aqui do Rio Grande do Sul, né, confirmada a presença do presidente da Frente Parlamentar, o deputado estadual Jefferson Fernandes, que fará uma breve contextualização desta relação Brasil-China e das oportunidades que já são uma verdade e também do que se tem de perspectiva em relação a esse mercado em ele evoluindo com o que está se construindo. Né? Na sequência, até para seguir como diria assim, uma lógica, nós vamos ter um depoimento do prefeito da cidade de Santiago, aqui do Rio Grande do Sul, o senhor Tiago Gorski. Por que ele? Porque na cidade de Santiago os investimentos chineses já são uma realidade. Já existe investimento chinês naquela cidade, o próprio prefeito de Santiago já foi 2, 3 vezes à China, eles lá têm uma cidade co-irmã,
Então, tem um trabalho muito bonito já sendo a realidade. E a ideia de nós trazermos o depoimento do prefeito de Santiago é mostrar para a nossa população, para a nossa cidade, para o público da Expofeira, que isso não é uma utopia, que é possível, porque Santiago já tem isso e com o potencial que nós temos aqui, com certeza, também nós podemos caminhar a passos largos em um estreitamento comercial com esse grande mercado consumidor que é a China. E na sequência, depois da fala do prefeito de Santiago, nós teremos a participação do presidente da Câmara de Comércio e Desenvolvimento Internacional Brasil-China Sul, que é aqui de Porto Alegre, na pessoa do empresário Paulo Tigre e também do seu vice-presidente Jorge Burman, que vai falar sobre as potencialidades deste comércio internacional. Que oportunidades a China efetivamente está potencializando para a gente, né? E, igualmente, também, qual é o papel desta Câmara de Comércio em auxiliar os projetos e os próprios processos desse intercâmbio, de exportação ou importação. Porque a Câmara de Comércio, ouvintes, é interessante que se diga, são instituições criadas, a bem da verdade, para facilitar para o empreendedor a prática da importação e exportação, sem necessariamente precisar pelas traders, que efetivamente é como se fosse se falar num comércio normal, estaríamos tirando um intermediário nessa operação. Então é uma ligação local, a Câmara de Comércio ela está aí para facilitar, para ajudar na própria confecção dos projetos e ainda acompanhar os processos de importação e exportação. Então é muito bacana. Teremos a participação, então, da presidência e da diretoria toda da Câmara de Comércio e Desenvolvimento aqui do Sul, e também ainda a gente conta com o prestígio do senhor Fábio Hu, que é um chinês, que está presidindo a Câmara de Comércio e Desenvolvimento Internacional Brasil-China de São Paulo, que é a maior do país. Ele estará presente aqui e está nos, enfim, agraciando aí com a sua presença e com a riqueza de informações que ele poderá trazer da China, juntamente, é importante que se diga, com uma comitiva de empresários chineses. Então, só por isso daria para dizer que esse evento já é diferenciado, é inovador, porque nós estamos abrindo uma janela justamente com um mercado potencial, e tudo quando se fala em China é em grande escala. Quando se abre uma oportunidade, não é uma oportunidade, é uma baita oportunidade. Então, essa é a questão. Basta que a gente se articule, basta que a gente trabalhe de forma conjunta para conseguir atender alguma demanda, e isso, por sua vez, poderá, ouvintes, dali a pouco até, se não mudar, mas incrementar muito a economia regional. Né? Com certeza. Ainda na sequência deste seminário, é uma questão super estratégica que a gente tem desenvolvido junto com a UET, que é a União das Etnias aqui de Juiz, na pessoa do senhor Nelson Casarim e Chico Rolo, que será entregue um convite oficial a esta delegação chinesa para a cultura chinesa ser a cultura oficial convidada para as próximas, ou para a próxima edição da Expo-Juí FENADI 2020. Então é bacana, porque esse movimento étnico aqui de Juí, ele está sendo reconhecido nacionalmente, e ele não se restringe às etnias que aqui estão estabelecidas. A gente está de braços abertos para todas as demais culturas que queiram vir a se somar aqui nesta iniciativa que Juí está tendo em relação ao país, e não só culturalmente. A cultura pode ser uma porta de entrada para depois nós termos uma prosperidade muito grande também na questão econômica. E por fim, teremos a participação da universidade, na pessoa da reitora a doutora Kátia Neri, no sentido de fazer uma entrega de uma solicitação de um termo de intenções, né, de um protocolo técnico-científico de colaboração entre a Universidade Chinesa e também a Universidade aqui do Noroeste. Então é bacana também, a própria Unijuí se integrando nesse movimento de desenvolvimento, sem sombra de dúvida é um rico de um acréscimo, e estamos muito felizes em poder participar dessa iniciativa e que a gente acredita que faça toda a diferença. Por fim, e finalizando o seminário, teremos a própria agência de desenvolvimento, então, conduzindo algumas perguntas aos painelistas e depois encerrando o seminário, convidando todos, inclusive a todos os ouvintes, a participarem de um jantar que será realizado na Casa Aleta. Será um jantar por adesão, naturalmente cada qual paga a sua despesa, mas será uma oportunidade para estreitar ainda mais a relação, ou então com os chineses que aqui estão, ou ainda então com toda a comitiva ou delegação das câmaras de comércio e desenvolvimento, tanto aqui do Rio Grande do Sul e de São Paulo. Então esta também seria uma das atividades já real, desenvolvida pelo Fórum de Desenvolvimento, assim como a própria questão da condução da criação da Agência de Desenvolvimento, meu amigo Zalmir.
Tá certo, Ger. Agradecemos então sua participação aqui no Repórter na Tarde, destacando essas ações aí do Fórum de Desenvolvimento Ijuí, mais que serão realizados nesse período e esse importante seminário que vai acontecer dentro da programação da Expo Ijuí. Obrigado por nos atender, um abraço, boa tarde a você. Abraços, Almir, em especial também a todos os ouvintes, e fica o convite para nos prestigiarem no dia 17, então, de outubro agora, às 19 horas, na Casa do Produtor. Grande abraço.